Muito grave. Vamos lembrar que o ex-presidente Jair Bolsonaro quase perdeu a vida, literalmente, por alguns minutos, né? Se o resgate não chegasse a tempo, questão de 1 ou 2 minutos, ele teria perdido a vida. Então, há um precedente no Brasil, que foi a facada em Jair Bolsonaro, e, novamente, aparentemente, essa situação aí se repete. Algo muito grave, muito tenso da situação política atual, talvez um sinal do tempo que a gente vive, um tempo muito sombrio. Piperno, como é que você vê essa possibilidade de atentado contra um candidato, no caso Pablo Marçal? Isso é um péssimo sinal. De fato, eu sugeriria a todos os candidatos tomarem muitos cuidados, uso de coletes, todo mundo. É uma campanha que se fala abertamente de envolvimento do crime organizado. Veja, há inclusive um dos candidatos, enfim, o apresentador da Atena, que é um quanto mais crítico desses bandos todos, dessas organizações criminosas. Então é óbvio que ele também se torna um alvo, pelo menos presumível, né? Então, eu acho que os candidatos têm que tomar, sim, todos os cuidados, e isso não é, assim, discurso jogado ao vento, não é. A gente está enfrentando uma situação, de fato, muito crítica. Fala, Segré. Não, é grave. Tudo que tem a ver com segurança, em termos de candidaturas, eu lembro de candidatos, quando em outros países da América Latina vão com coletes antibalas, tivemos candidatos a presidente que foram assassinados, inclusive. É uma situação muito grave, não dá para deixar passar. Lembro o próprio candidato na época, Milei, andava também com colete antibala. A justiça tem que intervir para a segurança de todo mundo, e fica a reflexão, né? Como a política se confunde sempre com a bandidagem. Ô Zé Maria Trindade, como é que você vê a possibilidade da campanha eleitoral aqui em São Paulo escalar para esse tipo de situação, com o risco de um atentado a um candidato? Eu vejo com muita preocupação. Essas coisas são patamares, né? Quando aconteceu a facada contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? E realmente ele escapou por pouco, correu risco de vida. Para muita gente que diz que não foi bem assim, foi muito problemático, foi um milagre quase. Ele já me mostrou, suspendeu a camisa e me mostrou, para quem não acredita, o que aconteceu. Cada um desses atos são patamares que mudam a vida do país como um todo. Eu tiro essa conclusão porque, por exemplo, quando eu cheguei aqui em Brasília, você entrava fácil no Congresso Nacional. Era considerada a Casa do Povo, simplesmente você entrava. Existiam ali lugares como plenário e tal que você não podia entrar, né? Só com o credenciamento. Mas agora o rigor é absoluto, com detector de metal e tal. Por quê? Essa nova cultura do mundo, né, que antes era só em alguns países, como os Estados Unidos, que agora está se instalando. Eu fui já há pouco tempo nos Estados Unidos. Para se entrar num prédio público lá é uma complicação. Mariners olhando, detectores potentes e detalhados de metal, análise do que está entrando em todos os prédios públicos. Isso é um desgaste muito grande, isso é caro, é um dispêndio, segurança é caro, intervém inclusive na segurança, na intimidade das pessoas, né, cada vez mais, inclusive em comunicação. E quando eu vejo um ato assim, é aquela minha previsão de que a coisa vai se apertando. Então, hoje, candidato à presidência da República tem uma equipe da Polícia Federal em cada candidatura, cada candidato, uma equipe muito bem treinada, muito bem, vamos dizer assim, integrada com o candidato, e o candidato não faz nada se não comunicar a segurança, inclusive com antecedência, para programar onde ele vai, colocar pessoas para tomar ali informações de inteligência para saber quem vai e quem não vai. Enfim, a vida está nos levando exatamente para essa complicação. Candidato a prefeito de São Paulo não pode mais andar sozinho. Ele tem que andar com a segurança reforçada e vai ser cada vez mais. Até chegarmos, senhores, ali numa cidade do interior, onde um político, prefeito, candidato a prefeito, vai andar com segurança. É triste ver e verificar que é uma realidade que cresce.
Olha, as informações que chegam aqui da campanha de Marçal é que os seguranças que estavam ali com ele visualizaram esse rapaz que estaria armado ali num carro. E ele estava numa padaria perto do Jardim Anália Franco, onde o Pablo Marçal estava cumprindo ali a sua agenda, né? Aquela região ali que fica na zona leste aqui de São Paulo. Quando houve a percepção, o cara acabou fugindo com o carro, os seguranças tentaram perseguir, mas depois foi a polícia quem acabou fazendo o trabalho ali. E Pablo Marçal aproveitou então que estava ali ao lado da padaria, foi ao banheiro do estabelecimento e colocou esse colete à prova de balas. Nós temos até uma foto aí que mostra depois essa campanha, continuando então com o Marçal no meio das pessoas, com esse colete à prova de balas. Dá para trazer a foto aí, gente, fazendo favor? Bota a foto aí para nós. Cadê? Vocês acabaram de mostrar aí enquanto o Zé Maria falava. Região nobre da Zona Leste. Assim que der, o pessoal coloca a foto aí para você acompanhar. Tá aí, ó, a foto do Pablo Marçal, então, de boné, né, e depois com o colete à prova de balas diante dessa situação. Ô, Alan Gani, eu quero saber de você o que a gente tem de prestar atenção agora numa campanha eleitoral que pode oferecer esse risco, porque o cenário ele está muito beligerante ali no discurso, né? Há um ataque muito grande entre os candidatos nessa tentativa de melhorar nas pesquisas eleitorais, etc. Mas quando se chega a um caso como esse, com a possibilidade de atentado, né? É claro que as investigações agora têm de mostrar quem seria esse rapaz, por que ele estava lá, como que tudo isso aconteceu. Mas isso já traz uma situação muito mais perigosa ali para a campanha eleitoral. Agora, às 5h32, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês, não saiam daí. Nas outras plataformas, seguimos. Fala, Gani. Sem sombra de dúvidas, né? Mesmo antes desse atentado, a gente já dizia que a eleição aqui em São Paulo virou um caso de polícia, né? De muito trabalho para os advogados, menos para os marqueteiros e mais para os advogados. E agora, literalmente vira um caso de polícia. Então, não só Pablo Marçal tem que tomar todos os cuidados porque foi alvo, mas como todos os candidatos, né? É uma situação absolutamente grave e tomara que isso não seja algo ligado ao crime organizado, porque é algo que a gente também fala muito nesse programa, de que o crime organizado está se infiltrando na política, em instituições de Estado, né? Caso contrário, isso aqui vai caminhar para o que é o Equador. Então, a gente espera um mal menor, se é que dá para falar assim, de que seja algum maluco isolado que tentou cometer esse assassinato do que algo premeditado pelo crime organizado. Mas, de qualquer modo, tentar tirar a vida de uma pessoa é algo absolutamente inaceitável. Fala, Pepe Erno. Não, eu concordo com o que o Alan falou, né? Tirar a vida de alguém é algo, enfim, criminoso. Então, por isso que eu acho que a segurança tem que ser muito intensificada. O Alan falou do Equador, na última eleição mataram um dos candidatos a presidente. Em outras regiões do Brasil, a gente de vez em quando vê aí políticos, candidatos e tal, também sofrerem, enfim, atentados, receberem tiros e tal. Esse negócio é muito perigoso. Agora, eu também estou aguardando, eu quero aguardar as manifestações da polícia, né? Da segurança pública. Porque eu sou alguém que desconfia de tudo. Principalmente se tratando de alguém que se propõe até mesmo a ressuscitar mortos, né? Fala, Segré. Não tenho muito mais a agregar ao que falaram os meus colegas aí, Evandro. A segurança tem que ser fundamental. Lamento muito que quando uma pessoa, um civil, um cidadão quer entrar na política tenha que correr risco de vida para poder colocar projetos e trabalhar para o povo, não? Independente de quem seja o candidato, não estou falando de um ou do outro, todos eles levam propostas e o eleitor é que escolhe qual é a proposta que melhor se identifica com esse eleitor. Mas ter que usar colete à prova de balas, sinceramente, é uma situação bem extrema. Sim, eu até estou em contato aqui com a equipe, né, do Pablo Marçal para entender bem como aconteceu lá a situação e quais serão os próximos passos a partir de agora, né, para a identificação desta pessoa e monitoramento também dos próximos atos que Pablo Marçal fará aqui na capital paulista. Falando dele, a campanha, na verdade agora eu vou falar de uma outra situação que é a multa do Pablo Marçal. Vamos colocar aí, né, o candidato, o Pablo Marçal, ele foi multado pelo Tribunal Regional Eleitoral em R$30 mil por propagar fake news do seu oponente Guilherme Boulos ali nas redes sociais.
segundo informações da Justiça, exatamente por conta daquele insulto que ele fez em termos do uso de drogas, né? Até houve uma reportagem da Folha de São Paulo trazendo que a pesquisa que a Pablo Marçal e a equipe tinham feito era de um homônimo de Guilherme Boulos, que era o Guilherme Bardawil Boulos, que é um candidato pelo Solidariedade a vereador aqui de São Paulo, e não o candidato Guilherme Boulos, prefeito, que está tentando a prefeitura aqui de São Paulo. E por conta disso, a Justiça Eleitoral fala que é inaceitável uma situação de insulto pessoal que estaria sendo conduzida, então, por Pablo Marçal ao fazer essas acusações sobre o uso de cocaína a Langani. A decisão é correta, porque se você faz uma declaração como essa, né, você tem que provar o que você está falando. E ele não provou. Né? Se ele não provou, e é uma imputação muito grave, né, falar que alguém é viciado em cocaína, configura-se algo como calúnia, né, injúria, calúnia ou difamação. Inclusive, é algo penal. Então, nesse sentido, ele deveria ter apresentado as provas. Como não apresentou, configurou aí como uma calúnia, a decisão da Justiça é correta. Fala, Piperno. Houve uma mentira, a decisão entrou a Justiça entrou em campo rapidamente para punir isso. A decisão da Justiça está correta. Aí, fora do âmbito da Justiça Eleitoral, o Boulos, que se considera, que obviamente foi atingido, que tome as providências, enfim, devidas. E o homônimo, o candidato a vereador, veja, ele realmente teve um caso, um envolvimento com o tema mais de 20 anos atrás. Também... Que foi com maconha, inclusive. Foi, exatamente. É um assunto. Ele explicou que foi uma irresponsabilidade de jovem, que agora não tem mais nada disso, que ele tem a família dele, a empresa aqui em São Paulo, enfim. Mais de 20 anos atrás. Então, veja, eu acho que foi uma acusação muito leviana, para não dizer irresponsável. Ô Zé Maria Trindade, como é que você vê essa decisão da Justiça, hein? Eu acho que essas respostas em multas da Justiça Eleitoral, elas não funcionam muito bem, né? O estrago que se faz com mentiras numa disputa eleitoral é um estrago muito grande. E não pode, eu nem sei como medir isso em multas. Isso foi muito usado na eleição do ex-presidente Jair Bolsonaro, lá a disputa, e que as multas eram insignificantes e valia a pena e vale a pena atacar o adversário político e recebendo multas que a campanha pode bancar. Ainda mais agora que o partido político recebe dinheiro público, pode pagar essas multas. Para você ter uma ideia, dinheiro público pagando as multas. Eu acho que é uma punição pequena diante de graves ameaças. Eu acho que não foi exatamente um caso de condenação de grave ameaça. O Marçal poderia simplesmente dizer, olha, houve um equívoco e pronto, né? Eu acho isso mais importante do que lidar com multas, porque em alguns casos, e esse é um, né, uma multa vale a pena para a campanha, né, considerando o tamanho de estrago que se pode fazer uma mentira ou mesmo uma fake news para atrapalhar o candidato. Nós precisamos voltar a acreditar nas pessoas, precisamos voltar a lidar com a verdade em todos os sentidos, pessoalmente ou através da internet. Fala, Segré. Quanto vale a honra de uma pessoa, Evandro? Não me parece que vale 30 mil reais. E a família, os filhos do Boulos. Eu não estou nem aí se é Boulos, Marçal, Nunes, Datena, Tabata Amaral, Maria Helena. Não interessa o nome de quem, mas alguém acusou outro alguém de uso de cocaína. O fato de usar cocaína atribui a um contato com o narcotráfico, porque a cocaína não é vendida em padaria. Então, eventualmente, quem está usando comprou de alguém que está no narcotráfico. Esse honor, essa honorabilidade e o dano moral não pode ser cotado em 30 mil reais. Me parece que deveria ser uma multa e uma exigência por parte daquele que se sente danificado, no caso Boulos, através do Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral, não sei qual é o tribunal que compete a essa autoridade, a que faça um vídeo de retratação pedindo desculpas. Olha, foi um erro, nós entendíamos que era uma pessoa, era outra,
essa outra, inclusive, não tem vínculo com cocaína, foi um caso de 20 anos atrás, explicar, e que, perdão, e que a pessoa, Boulos, nesse caso, que se sente danificada, possa utilizar esse material para divulgar perante a população, dizendo, fui acusado, foi um erro, aqui está o pedido de desculpas de quem me acusou. Isso seria até, do ponto de vista moral, muito valioso por parte de quem cometeu um erro de acusar outro alguém e era uma acusação infundada. Não é 30 mil reais que cobriu o honor de uma pessoa. É interessante esse tema que você jogou aqui, o Gustavo Segré. Inclusive, o juiz ele traz a seguinte menção: o requerido ultrapassou os limites do questionamento político. A postagem em redes sociais é um mecanismo bilateral com um contraditório. Propagar pelas redes sociais que o autor é drogado e já esteve inclusive preso portando drogas sem provas é ato afrontoso e, por isso, deve ser rechaçado pela Justiça Eleitoral. Arremate, Piperno, eu vi que você queria comentar ali para a gente poder seguir. Não, que depois o Segré falou em retratação, foi exatamente isso que eu pensei. Quer dizer, o valor ínfimo, né, muito pequeno, ok, ele pode ser discutido, mas eu acho que o fundamental é haver uma retratação e a Justiça Eleitoral ela pode fazer isso. Aí depois o Boulos vai para a Justiça Comum, que aí sim é onde realmente o Pablo Marçal acho que está sujeito a receber punições até maiores. Pessoal, e só para a gente arrematar as informações, né, sobre aquele homem armado que foi encontrado ali durante a campanha de Pablo Marçal, eu conversei aqui com a equipe que estava com Pablo Marçal, eles me disseram que o cronograma seguiu normalmente, então Pablo Marçal passou pelos bairros Anália Franco, Tatuapé e Moca, todos ficam ali na zona leste aqui da capital paulista, ele fez todo esse trajeto com o colete. Aí eu questionei a campanha deles se eles estão pensando em manter esse tipo de segurança também, não só a Pablo Marçal, mas as outras pessoas nos próximos compromissos diante dessa situação. Ele me disse que diante da tensão ali, né, e por ter sido muito recente, eles ainda não discutiram o que irão fazer nos próximos compromissos, mas disseram sim que Pablo Marçal pretende manter as agendas que estavam estipuladas e agora eles vão estudar se haverá necessidade de, neste caso, sempre utilizar o colete à prova de balas nos próximos compromissos.